Olá, estamos aqui de mais uma aula. Nós estamos na nossa terceira aula do encontro de PGs e é um privilégio estar aqui nesse momento compartilhando este curso. Hoje nós estaremos tratando sobre pequeno grupo de sucesso, passo a passo na prática, né? Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu vou esperar um tempinho aqui para você abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 18. Abriu aí? Mateus capítulo 18. Perfeito. Então, vamos lá. No verso 20. Aí você segura aí no verso 20 e vamos orar. Senhor bom Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós. Nesse momento, nós vamos dar a tua palavra. Aqui iniciar este curso. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Mateus 18, verso 20 diz assim, ó: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui nesse contexto de Mateus, capítulo 18, vem falando como tratar um irmão que peca, né? Que tem que ir em particular, se a pessoa não entender, não aceitar, leva mais um irmão, até levar ali a igreja, né? Mas eu quero frisar no capítulo 18, verso 20, né? Aonde tiverem um ou dois reunidos, ali eu estarei também. Há três pontos importantes. Nesse verso nos lembra que a presença de Jesus não depende de tempo e nem de multidões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sempre quando tiver reunido duas ou três pessoas de coração sinceros, buscando crescimento e comunhão, Cristo estará presente. E terceiro, a presença de Cristo que transforma um simples encontro de um pequeno grupo em um sucesso. Então, o segredo é que o nosso pequeno grupo não pode faltar a pessoa mais especial, que é a presença de Cristo. Devemos pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, que Cristo esteja conosco, que a gente esteja vivendo nesses momentos de PG uma alegria. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre um pequeno grupo de sucesso, passo a passo prático. É, eu cada lição, cada aula, eu vou trazendo algumas dicas importantes, tá? Ah, pastor, mas eu já comecei meu PG, eu mudo, e agora? O que que eu faço? Eu comecei de maneira diferente, e aí? Você continua, não altera nada e vai adaptando-se no decorrer do período. Porque se você muda a estrutura daquilo que você começou, aí cria-se um impacto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que definir o público e o porquê do PG. O objetivo, acolher pessoas, criar vínculos, gerar transformação prática no dia a dia. Por exemplo, talvez fazer umas visitas, talvez o seu PG ali, tirar um sábado à tarde, o seu PG visitar as pessoas que estão visitando o PG, as pessoas da comunidade. Se a pessoa não veio naquele dia, que veio um dia, mas não veio no outro, tem que ir lá visitar, porque talvez está passando por alguma atividade, algum problema que você pode resolver. Talvez um problema familiar, de finanças, emocional, e você pode acolher. Então, tem que saber o objetivo. Qual objetivo você quer? O público-alvo. Você quer um PG só de casais? Você quer um PG só de mulheres? Quer um PG só de homens? Quer um PG só de jovens? Ou um PG com famílias e crianças, com vizinhanças? Tem que definir um perfil para você ajustar a linguagem e o horário, tá? Para entender o contexto. Por exemplo, a comunidade jovem. Hoje ela funciona, normalmente funciona na sexta-noite. Então, ali para jovens funciona ali das 8 às 9. Então vai ter que se adaptando. A meta inicial é em torno de 8 a 12 participantes.
aonde permite conversa, onde permite interação. Quando a gente já passa desse, desse momento, eu creio que já de participação de muita gente, a gente já sabe que é um momento já que já precisa já mudar, né? Entre 8 a 12 participantes. Passou disso, já precisa já pensar já no crescimento na multiplicação desse PG, tá? Que vamos falar mais lá para frente, tá? O segundo ponto é escolher o formato e o ritmo. Por exemplo, nós temos um ciclo de três meses nesse PG. 3 meses. Cada 3 meses a gente muda o ciclo para avaliar. Tá, o PG deu certo, não deu, o que falta alterar, o que falta modificar, qual foram os erros desses 3 meses, e assim fazer um ciclo. Terminou um ciclo, o ideal é que a gente tenha ali um certificado, eu vou preparar um certificado. Terminou o ciclo. Terminou o ciclo, a gente faz uma atividade ali, entrega o certificado, ó, parabéns, você concluiu o curso com 70% de presença. Por isso que é ideal ter aquele controle de presença. Talvez nem a pessoa precise saber, mas você ter aquele controle de presença e deixar claro, ó, esse curso aqui que nós vamos trabalhar esse 3 meses sobre ansiedade, no final você vai ter um certificado sobre este curso que você está fazendo sobre ansiedade. Então, você já cria-se uma estratégia para manter a pessoa vindo no, no encontro. É que nem aqui. Aqui nós temos um curso de 13 semanas, que vai dar aproximadamente 3 meses, certinho também, 3 meses. E no final, quem tiver 70% de presença vai levar o certificado também. E a mesma coisa do PG. Nós estamos aqui num PG, grande PG, nossa, que é um grande PG, que é um PG online. Mas isso você tem que fazer também no seu PG. Então, muitas coisas que eu vou fazendo aqui, a gente tem que fazer lá na classe, tá? Frequência semanal, toda semana tem que ter. Pastor, quando é que não tem, não vai ter? Quando tiver semana de oração, evangelismo, aí não tem como ter o PG. Quando tiver programa na igreja, não tem como ter o PG. Mas agora, toda semana tem que ter essa frequência de PG. Vai ter semana de oração? Leva os convidados para a semana de oração. Por exemplo, essa semana nós estamos numa semana de oração em uma das nossas igrejas. Então não tem como ter PG nessa igreja. Então, leve os convidados para lá. Tempo no encontro tem que variar no máximo, ó, 1 hora e estourando ali 1 hora e 15 ali, já encerrando. Porque as pessoas não são acostumadas a ficar muito tempo parada no local. O local é a casa acolhedora, com espaço simples. Olha bem, uma coisa que é importante, tá? No local. É, no ambiente que vai ser o PG, tem que ter uma boa luz, uma boa iluminação, tá? Uma luz bem forte, assim, claro, para ficar bem claro ali o ambiente mesmo. Porque normalmente vai ler a Bíblia, então tá lá, a luz forte. Não pode ser uma luz fraca, porque senão o ambiente. A luz fraca faz com que a pessoa dê sono, dá vontade de dormir. Então tem que ser uma luz bem, tem que ser um local bem iluminado. As cadeiras não pode ser formato de igreja, tá? As cadeiras têm que ser em formato de círculo. Então, o ideal que o ambiente que for, se for o terraço, vamos pensar no terraço. Se tiver muita coisa no terraço, tem que tirar tudo no terraço, deixar somente as cadeiras ali. Talvez uma planta ali de canto, talvez na sua casa deve ter. Deixa ali a planta, uma mesinha no centro, mas tem que ter as cadeiras em círculos, tá? Banheiro. Tem que pensar no banheiro, tá? Aonde a pessoa quer ir no banheiro? Que banheiro ela vai? Aonde ela vai? O banheiro tem que estar organizado, tem que estar bonitinho, tem que estar limpo, porque as pessoas normalmente querem ir no banheiro. Tem que estar lá uma toalha bonitinha, um sabonete. Tem que pensar em tudo isso. Água disponível, que às vezes a pessoa vai dar sede. O ideal, não tem como deixar um filtro aqui, então deixa uma garrafa térmica com um copo, um copo descartável, né? E um lixinho do lado, que a pessoa bebeu água, coloca o lixinho lá. Ou a cada assim, algum tempo, uma pessoa vem, o dono da casa, e entrega água para todo mundo, com um copo já servido. É uma sugestão.
tá ok? É, ambiente seguro para criança, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas, por exemplo, as famílias vão trazer as crianças, tá? Então, quem vai cuidar das crianças? Aí você tem que pensar na sala ali, na sala vai ter uma pessoa cuidando das crianças, aquelas crianças menores, né? Entregar uma folha para eles pintarem, alguns brinquedinhos ali na sala para eles brincarem, enquanto os pais estão lá estudando a palavra de Deus, tá? Então temos que pensar nesses pontos interessantes ali para ter um momento bem agradável. Monte a equipe mínima e trabalhar os papéis claros para cada um. Por exemplo, nós podemos, dentro do seu pequeno grupo, ter um facilitador, aquele que conduz a conversa, que faz as perguntas, dá ritmo, que o facilitador nada mais é do que o professor, tá? É o professor, aquele que vai conduzir a conversa, aquele que vai fazer perguntas, aquele que vai dar ritmo aos estudos. Pastor, eu posso ficar mudando de professor? Hoje fica, essa semana fica um, outra semana é outro. Não, não pode. Porque a pessoa tem que criar. O convidado tem que criar vínculo com o professor. Então, o professor, se ele começou, ele tem que ficar até o final. Por causa que cria vínculo. E cada vez se vir um palestrante, um professor diferente, não cria vínculo. E quando tem um professor, as pessoas criar vínculo, essas pessoas vão querer visita desse professor, vão querer abrir. E se o professor for bom, né? Se o professor tiver aquele tato de conversar, companheirismo, amizade, tá? O anfitrião, normalmente, é o dono da casa, é o que cuida do espaço, recepção, é o que cuida do lanche ali, para ter o lanche ali naquele momento muito agradável com eles. Nós temos que ter ali uma sugestão, né? Um intercessor, onde ele acolhe as necessidades, organiza a corrente de oração, breve, respeitosa, é aquele que conduz ao pequeno grupo, no caso dos irmãos, a orar na semana, aquele que vai interceder e fazer os irmãos interceder pelo SPG, porque tem muita coisa nos projetos, igrejas que a gente tem que estar orando, buscando a Deus. Então, essa pessoa, ela vai lembrar que a gente precisa interceder pelo nosso PG, ok? Uma outra coisa, no momento, nós temos que falar, no momento do PG, tem o momento de pedidos e agradecimentos. Nós temos que tomar muito cuidado nesse momento, mas muito cuidado, porque pequeno grupo é o momento da gente abrir o coração, tudo certinho. Só que então nós estamos recebendo quem? As visitas. E às vezes tem alguns irmãos que começam a pedir e começam a falar de muita desgraça, muito, sabe, muitos problemas, 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 problemas. Aí a pessoa que está ouvindo, que não está na igreja, fala assim: não, minha vida está muito boa. Como é que eu vou entrar nesse lugar onde todo mundo só está falando de problema, de miséria, entende? Então tem que tomar muito cuidado nesse momento. Então, o ideal ali, para início, coloca ali uma ou duas pessoas ali disponível para falar, e de preferência as visitas, tá? Para falar sobre o momento, agradecimento ou pedido. Mas assim, não é só as visitas, tá? É todo mundo ali pode falar, mas no início ali, talvez um irmão fala para motivar. Aí se vê que a visita não vai falar, vem o outro e fala, mas assim, em um tom que não seja só problemas, tá? É, tem que ter uma ideia que ter ali um secretário, aonde ele pode fazer o acompanhamento da presença, ele fazer a lista de contato, o registro de feedback. Por exemplo, a dona Maria veio hoje, que legal. Aí pega ali no telefone dela, deixa ali guardadinho. Daqui a uma semana a dona Maria não veio mais. Então o secretário já organiza assim, irmãos, ó, a irmã Maria não veio, a gente não sabe o motivo. Quem pode ligar para ela ou quem pode visitar. Então, o secretário tem um papel ali de fazer ali esse processo meio missionário, né, para resgatar. Se tiver crianças, o apoio Kids, né? Quem vai dar atividades, quem vai estar brincando com as crianças, quem vai contar historinha para as crianças. Então, tem que ter uma equipe ali. Então, é o professor, o anfitrião, o intercessor
o secretário e se tiver o apoio Kids, tá ok? Regra de convivência, ter confiança, confidencialidade. O que é compartilhado no pequeno grupo tem que ficar no pequeno grupo, não pode ser espalhado. Às vezes a visita conta um segredo ali, alguma coisa, pedindo oração. Às vezes o irmão começa a cochichar, começa. Não, não pode. O que foi falado ali é que nem comissão diretiva. É confiança total. O assunto morre ali, tá? Respeito. Ninguém interrompe ninguém, ninguém prega para outro. Todo mundo, assim, tem que ter aquele respeito mútuo entre todos. Não falar de religião, não falar de política, porque isso é um problema, não podemos falar, porque talvez você fala de um partido, a pessoa é de outro, começa já a criar aquela, não ter aquele vínculo. Outra religião, a pessoa talvez é de uma religião que não é a nossa. E se você falar mal de uma religião que você nem sabe que a religião dela está num problema, tá? Então temos que tomar cuidado no que nós vamos falar, a forma como vamos falar. Participação solidária, pode falar ou apenas ouvir? Tem que ter aqueles critérios, tá? Um fala, depois outro fala. Não pode ser nesse momento das lições, não pode ser algo muito extenso. E os pedidos de oração também não pode ser muito extenso. Tempo equilibrado, todos têm voz, facilitador, controlar. Ali o professor ele tem que controlar o relógio. Olha, no máximo 1 minuto, 2 minutos para cada um, porque senão fica muito entavante. Esse outro ponto que eu vou falar para vocês é muito importante, mas muito importante mesmo. Quando você iniciar o seu PG, anote aí, ó. Isso aí você tem que não deixar bem anotado, para você não ter problema. Quando você é, iniciar o seu PG, nós não podemos tratar de doutrinas. Não pode ter doutrinas no seu PG. Não pode ter temas bíblicos assim fortes. Como é o ideal ter o primeiro PG, tá? O primeiro PG, a primeira reunião de PG, ela tem que iniciar com lanche. Já tem que ter o lanche no começo, já tem que trazer assim, ó, as 3 primeiras reuniões, na verdade, já tem que ser com lanches. Coloca lanches lá, as visitas vão chegar. E aí, esse irmão, amigos, vocês podem comer, tá liberado, e vocês vão comendo com ali de pouquinho a pouquinho, mas dando prioridade às visitas, porque o lanche prioritário é para as visitas, porque esse projeto era para o pessoal de fora. Você vai comendo de pouquinho ali, mas deixando as visitas à vontade. Depois vocês vão conversando, vai conversando com eles ali. É uma reunião de bate-papo. A primeira reunião é uma reunião de bate-papo. E ali você pega, no caso do professor, ele vai pegar um verso bíblico que vai falar sobre amizade, algo simples, tá? Algo simples, só para criar ali aquele vínculo. Depois, fez uma oração, a pessoa vai embora, algo simples. A segunda visita é a mesma coisa, tá? E já entra talvez em um verso bíblico ali já falando sobre ansiedade. Por exemplo, Mateus capítulo 6 fala sobre ansiedade. Tem ali Isaías 41:10 que fala: Não temas, porque eu sou teu Deus. Uns temas mais motivacionais. No terceiro tema, a mesma coisa. Aí, quando entrar no quarto tema, no quarto encontro, aí você já entra em alguns assuntos ali que já vai trabalhando um pouquinho de doutrina. Por quê? Porque talvez a pessoa que está vindo não sabe o que é doutrina, não sabe nada, e você já fala sobre o sábado, já fala sobre a imortalidade da alma. E se a pessoa não crê, não acredita agora, a gente não teve confiança, não criou vínculo com ela, tá bom? E mais um ponto aqui para essa sessão é a pontualidade e a constância. Às vezes nós temos um problema muito sério. Nós marcamos, imagina, uma reunião 7 da noite, aí o pessoal chega 8 da noite. A gente marca o culto às 7h30, aí as pessoas chegam 8, e aí a tendência de quem está organizando é ficar esperando.
Mas dentro do PG não pode isso, tem que ser pontual. Porque talvez chegue a visita pontualmente, aquela pessoa que é rígida no pontual, e você atrasa porque os outros não chegaram. E aí está no problema, porque talvez aquela pessoa que esperou, ela é uma pessoa muito forte com pontualidade e não aceita uma pessoa que não tem pontualidade. E aí você vai perder essa pessoa que é pontual, que é firme, para esperar outros, e talvez os outros nem cheguem. Então, isso é um problema. Então, pontualidade e constância, tá? Materiais e a estrutura base, né? Nós temos o material nesse material que eu tenho aqui que fala sobre a chave da virada, que é um estudo para PG, está comigo e eu vou estar distribuindo aí para os PG que está disponível, né? Precisa ter a lista de presença, de contato, pode ser colocado ali, por exemplo, é, uma sugestão, um secretário que for do seu PG, ele manda uma mensagem pequena, falando sobre, por exemplo, olá, bom dia, Dona Maria, tudo bom? Hoje é o nosso PG, vai ser às 7h30 da noite, na casa da irmã Joana, e a sua presença é indispensável, conto com a sua presença. E hoje vai ter algumas, ó, vai ter sorteio, vai ter alguns presentes especiais, e eu conto com a sua presença, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, me avise, que talvez eu possa te auxiliar. Ponto. Para lembrar a pessoa. Aí, 1 hora antes do PG, você manda mensagem, a pessoa, no caso a secretária, manda mensagem. Olá, dona Irmã Maria. Olá, Irmã Maria. Olá, Dona Maria, tudo bom? Dona Maria, daqui a 1 hora será o encontro nosso. Eu estou ansioso esperando você. Então eu aguardo a senhora lá, tá? Daqui a 1 hora. Um abraço. Ou seja, você vem lembrando a pessoa do PG. Aí, se a pessoa não vir, aí entra o processo de visitação na semana. Tá bom? Então, precisa ter uma lista de presença, precisa das mensagens do WhatsApp ali de manhã e 1 hora antes, tá ok? E depois quando começar ali os temas bíblicos mesmo, já doutrinários, aqueles temas mais que entram nas crenças, aí precisa ter um cartão compromisso semanal, né? Ali com simples espaço, falando se a pessoa aceita ou não. E se não está trabalhando no decorrer do período aí, quando vai as lições funcionando, tá? Quando a gente dá o pontapé inicial ali do PG, tá? Convite e divulgação, sem linguajar interno, tá? O que é esse linguajar interno? Irmãos, irmãs. No PG a gente fala assim, amigos, colegas. A gente tem que trabalhar algumas linguagens para que não tenha ali esse problema. Por exemplo, inicialmente, se eu for em um PG, inicialmente, eu sou professor, eu não sou pastor, porque muitas pessoas têm aquele receio com pastor, com o nome pastor. Então, talvez, agora se o seu PG já tiver já com as doutrinas já acostumado, aí não, aí pode ser pastor. Mas se for naqueles começos, nas primeiras lições, é bom, na hora que eu estiver lá, é professor. Tipo assim, vai ser o ancião lá que vai dar a lição, tá? Ele é o professor, ele não é o ancião, para que a gente não tenha um linguagem interno nesse momento, tá? Mas trabalhando na parte do convite curtos, os convites impresso, faz um mutirão no sábado à tarde, vai visitando todos os vizinhos aí, entrega, assim, não só o anfitrião, tá? Mas assim, o grupo do PG, talvez o supervisor, o professor, a secretária, chama os irmãos que vai estar te ajudando no PG e faz um mutirão no sábado à tarde, 2 horas vão estar entregando esse panfleto com o livrinho A Chave da Virada. Olha que legal. Aí entrega o livro Chave da Virada. Se não me engano, tem em algumas igrejas da nossa igreja, do nosso grupo aqui, nosso distrito, tem o livro A Chave da Virada. Se não tiver, vai conversando comigo, que eu vou conversando com as igrejas, que aí você entrega. Faça ali. Seus vizinhos são. Vamos imaginar que seus vizinhos são da 30 casas na sua rua, 30 casas. Entrega nas 30 casas a chave da virada com o convite, falando do horário.
do dia que vai acontecer, qual o primeiro tema, se é família, o que é. E vai lá, passa para todo mundo ali. Segundo, confirme a presença, explicando ali para eles assim, olha, eu conto com a sua presença, vai ser brindes, vai ser uma mini palestra sobre saúde, vai ter um coffee break ali no começo para você ter um alimento no início. Então vai ser muito legal. E faz o convite assim, bem motivado com a sua equipe. Não só o dono da casa, não só o anfitrião, mas o professor, talvez ali o supervisor, junta ali o secretário, tá? Então faça com que aconteça. Então, esse é o fundamento, tá bom? Então, anotou tudo, anote, estude, para que você tenha esse isso anotado, para que quando iniciar o PG, você não esqueça desses princípios básicos, tá bom? Então, amados, deixa eu falar uma outra coisa para vocês que é importante. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que teria um culto de consagração? Lembrou? Você lembra? Tá? No dia 6 agora, dia 6 de novembro, nós vamos ter a Caravana da Esperança. Tá bom? A Caravana da Esperança. E nessa Caravana da Esperança, quem vai vir é um pastor Odaí. E eu pedi para ele falar sobre o PG nesse encontro, nessa Caravana da Esperança. Por quê? Porque nessa Caravana da Esperança, a gente quer fazer a bênção dos PG. Então, a sua presença é fundamental nesse encontro, no dia 6 de novembro, numa quinta-feira, às 7h30 da noite. A gente precisa que você esteja. E ali a ideia é que a gente conte testemunhos. Então, se você já participou de um PG e teve um testemunho de milagre, conversa comigo para eu ver se dá para encaixar, tá? Mas assim, pastor, eu te contei o testemunho e o senhor não me colocou para falar, tá? Eu estou pedindo para você trazer o teu testemunho para eu ver se encaixa, porque se eu ver que não encaixa, aí é paciência para todo mundo para que se não encaixar, que Deus abençoe. Mas eu preciso de testemunho sobre PG. PG, pequeno grupo. O que o pequeno grupo fez na tua vida? Qual foi o milagre que aconteceu? Se aconteceu com alguém do PG que você pode testemunhar sobre esse esse assunto, passa para mim. Mas a gente precisa que todos os PG, tanto os supervisores, que são os anciãos, tanto os professores, tanto os anfitriões, talvez ali você consiga o secretário, todos, a gente precisa envolver todos no dia 6 na quinta-feira, 6 de novembro, lá na igreja sede, tá? A pastora Daí vai estar dando start do nosso PG, né? Ou seja, abençoando ali aquele momento nosso ali para o PG, entendeu? Então a gente conta com você, com a sua presença neste momento. Amados, vamos orar? Vamos orar para que o Espírito Santo conduza a nossa vida? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela santa e boa presença. Venha, Senhor, em nossa direção, nos guiando, nos protegendo. Pai, cuide do nosso PG, aqueles que já iniciaram, aqueles que em breve irão iniciar, que vai ter um momento exato para esses PG iniciar, Pai. Vai ter um momento exato para dar o start. Então, cuide também desses, Pai, quando a gente dá o start. Então, Senhor, eu peço a tua bênção. Eu peço a tua bênção sobre o dia 6 de novembro, que os nossos líderes aqui, esse grupo do PG, vai estar na igreja lá para nós fazermos a consagração do nosso PG. Então eu peço, Pai, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, que Deus abençoe. Só uma informação que eu me lembrei. Quem iniciou o PG, beleza. Quem não iniciou, segura. Vai ter o momento exato para você iniciar seu PG. Lembra que a primeira prova foi orar pelas pessoas que você quer no PG. A semana passada foi orar por eles. A terceira semana, que é agora, é orar com eles. É você orar com as visitas, é ir na casa deles visitar, orar com eles. Se você puder
bater foto, tirar suas fotos e colocar no grupo para motivar, vai ser uma bênção. Então, é orar com eles. Agora é orar com eles. Talvez você encontre ali com o irmão da igreja que você quer no PG, ora com ele na igreja, bate uma foto, já posta e vamos movimentar o nosso grupo, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.